E se eu te dissesse que você não precisa morrer para descobrir como é o outro lado? Pode parecer loucura, mas as evidências apontam para algo ainda mais surpreendente. Você já está vivendo a vida após a morte, agora mesmo. E o mais intrigante é que as pistas sempre estiveram bem debaixo do seu nariz. Isso desafia tudo o que nós fomos ensinados e vai contra o que muitos acreditam. Mas quando a gente entende isso, nós começamos a eliminar medos, dúvidas e até aquele vazio existencial. Imagina por um instante que tudo o que você entende como real seja, na verdade, uma consequência da sua consciência e não o contrário. Loucura? Pode até parecer, mas é exatamente isso que as antigas tradições espirituais e que até pesquisadores modernos estão sugerindo. A consciência, ela não é um subproduto do cérebro, mas o princípio fundamental que existe antes da matéria. Sabe aquela sensação de déjà vu que você jura que já viveu aquela cena? Talvez seja o seu espírito soprando no seu ouvido que a vida como a gente conhece é só uma pequena parte do todo. Agora pensa, e se essa vida que a gente vive for apenas uma continuação de várias outras, como um livro infinito, onde cada experiência é um capítulo que você já escreveu, só que esqueceu. É como mudar de roupa. O corpo vai, mas o que você é, de verdade, continua. A consciência, ela atravessa as eras, atravessa as histórias e até as ilusões do tempo. Um exemplo que é curioso são casos de crianças que, sem nunca terem estudado, elas descrevem eventos históricos em detalhes que são impressionantes, como se elas estivessem relatando um livro que elas leram. Só que essas crianças às vezes não sabem nem ler. Então, se a consciência é eterna e o corpo é passageiro, a pergunta inevitável é: o que será que nós estamos repetindo sem perceber? O que nós estamos carregando de outras existências sem nem nos darmos conta? Será que aquele medo irracional que a gente tem, aquela habilidade inexplicável que todo mundo chama de talento, ou até aquele amor à primeira vista, será que eles têm raízes mais profundas do que a gente imagina? Talvez. E essa resposta pode começar a se revelar quando a gente olha para o que chamamos de ciclos da vida. Se eu te dissesse que aquela sensação de já passei por isso não é apenas uma impressão sua. A vida, ao que tudo indica, ela é construída como um ciclo contínuo de aprendizado. Cada repetição, cada erro que a gente faz de novo, cada desafio que insiste em voltar na nossa frente, na verdade são recados do universo. Pensa naquelas situações onde você diz: por que isso sempre acontece comigo? Talvez a vida esteja tentando pacientemente te ensinar uma lição. Uma lição que ainda não foi totalmente aprendida. Esses loops, eles se manifestam de várias formas, em relacionamentos tóxicos que se repetem, padrões de trabalho que nunca dão certo, decisões impulsivas que terminam sempre em arrependimento. Como se fosse um jogo de videogame, como eu falei no vídeo anterior, onde você volta para a fase inicial até aprender a superar aquele obstáculo e ir para a próxima fase. Nossa existência, ela nos devolve sempre ao ponto de onde nós paramos de evoluir. Um exercício prático. Tenta anotar durante uma semana os padrões que mais se repetem na sua vida. Você vai se surpreender com o que vai encontrar. E se cada déjà vu, cada sensação de isso já aconteceu, fosse na verdade um aceno do seu próprio espírito? Um recado.
Lembrando, ei, nós já passamos por aqui, você lembra? Talvez esses ecos do passado, eles sejam convites para você mudar de rota. Então talvez seja a hora de resgatar aquela sabedoria que a gente no corre-corre do dia a dia, né, deixou para trás. Práticas como meditação, jejum consciente, autoconhecimento, enfim, elas foram ensinadas tantas vezes em tantas tradições, será que eles estavam tão errados? Será que elas não podem ser as ferramentas práticas que a gente tem em mãos e que a gente precisa mais do que nunca? E quando a gente adota esses hábitos, a gente começa a ver que existe algo além dessa realidade concreta. Quando você começa a meditar profundamente, você percebe coisas que você nunca imaginou existirem. Faz o teste. Você já tentou meditar de verdade? Se entregar profundamente a outro estado de consciência? Isso que eu estou falando aqui parece mais real quando a gente olha para a vida como um grande código que está esperando para ser decifrado. Você já imaginou se a vida fosse, na verdade, uma espécie de jogo de realidade virtual? Como eu disse no vídeo anterior, quem não viu, veja, de que tudo é uma simulação. Pode parecer coisa de filme, de ficção científica, mas muitos físicos estudiosos da consciência estão levando essa ideia a sério. Eles sugerem que o universo é mais parecido com uma construção de informações do que com algo feito de matéria sólida. Em outras palavras, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente sente, seria um tipo de código com o qual a nossa consciência interage o tempo todo. Como se nós fôssemos jogadores dentro de um cenário, né, de videogame, com aquele óculos virtual. No jogo, o personagem não sabe que existe um programador por trás, que define as regras, os obstáculos, as missões. E se isso também estiver acontecendo conosco? Se nós somos o avatar que não sabe das regras que estão atrás do jogo? Cada encontro, cada desafio, cada coincidência impressionante seria uma programação inteligente guiando a nossa evolução? Um exemplo simples disso é quando do nada aparece uma oportunidade incrível na nossa frente. Parece sorte, mas na verdade pode ser um código que você mesmo ajudou a escrever antes de nascer, ajustado pela sua vibração atual. E se é assim, mudar o jogo significa mudar o jogador. Quando você altera os seus pensamentos, as suas emoções e o seu estado de espírito, você literalmente altera o ambiente ao redor. Sabe aquele livro, O Universo Holográfico? A realidade ela se molda de acordo com a consciência que a observa. Isso é física quântica. Isso abre um campo enorme de possibilidades, inclusive a de que o sofrimento ele não seja um erro de programação, mas sim uma lição estratégica que a gente pediu, que a gente escreveu para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento antes de nascer. Porque ninguém gosta de sofrer, é lógico. Mas e se eu te dissesse que a dor, ao invés de ser um castigo aleatório, é na verdade uma ferramenta precisa para a evolução da nossa alma? Cada perda, cada frustração, cada lágrima que a gente derrama, carrega em si mesma uma lição profunda que a vida insiste em nos ensinar. É como um personal trainer cósmico. Ele pode até pegar pesado, mas o objetivo é fortalecer o que há de melhor dentro de você e não te destruir. É como todo treino que é puxado, o resultado vem com o tempo e com a persistência. Quer ver um exemplo? Quando a gente passa por uma rejeição amorosa, é natural que a gente se sinta totalmente quebrado. Mas com o tempo a gente percebe que aquela dor nos empurrou para autoconhecimento, amor próprio, para a escolha de relações mais saudáveis. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. Como dizia Viktor Frankl, que é aquele sobrevivente do Holocausto, lembra que eu já coloquei o livro para vocês aqui também? Aquele livro de Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. Depois dele ter saído, sobrevivido ao Holocausto, perdido a família toda dele, também é outro livro que eu aconselho você a ler, ele criou a logoterapia, que é uma terapia que ajuda várias pessoas.
O sofrimento, ele deixa de ser sofrimento no momento em que ele encontra um sentido, é o que diz o Viktor Frankl. Buscar esse sentido no meio do caos é o que transforma a dor em sabedoria. Então, da próxima vez que o mundo parecer desabar, talvez seja um momento de perguntar: o que é que a vida quer me ensinar agora com isso? Não é sobre aceitar tudo como se a gente fosse apenas marionete, mas sim sobre olhar para o desconforto como um professor exigente, que não deixa ninguém passar de ano sem ter aprendido. É quando a gente começa a enxergar a vida por esse ângulo que a gente percebe que nem mesmo o tempo é linear como a gente pensa. E é assim que as coisas começam a ficar mais complicadas. Porque a gente cresce acreditando que o tempo ele é uma linha reta. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo seguindo um cronograma ali bonitinho. Mas e se eu te contasse que o tempo é muito mais parecido com uma espiral, cheia de voltas, de sobreposições e de encontros inesperados? Segundo as diversas tradições antigas que eu já estudei e até a física moderna, presente, passado e futuro, eles coexistem num emaranhado onde tudo influencia tudo, ou seja, tudo já existe. Passado, presente e futuro já estão aqui. Aquela sensação estranha de carregar feridas antigas, mesmo sem saber de onde elas vêm. Pois é, elas podem ser ecos de outras voltas dessa grande espiral. É como se cada escolha nossa reverberasse, não só para frente, mas também para trás e para os lados. A espiral mesmo. Um trauma que não foi resolvido na infância, por exemplo, ele pode moldar o tipo de oportunidade ou de bloqueio que surge durante a nossa vida adulta. Da mesma forma, uma cura consciente, agora, ela pode ressoar para curar memórias que pareciam enterradas lá no tempo. Para quem gosta de exemplo prático, a prática do Ho'oponopono, por exemplo, que é o trabalho do perdão, da reconciliação das memórias, né? Da cura de memórias, é o que eu coloco muito no canal também, no Sou Que Sou, é uma ferramenta poderosa para reescrever camadas temporais que são invisíveis. E se a morte não for o fim dessa espiral, mas apenas uma mudança de frequência dentro da mesma melodia? Quando nós olhamos o tempo por essa ótica, nós entendemos que morrer não é desaparecer, mas simplesmente trocar de fase dentro de uma realidade maior. Uma percepção que se torna ainda mais intrigante quando nós ouvimos relatos de quem já passou pela experiência de atravessar esse véu. Sabe aquelas coisas de quase morte, experiências de quase morte, EQM, né? Imagina acordar num lugar onde tudo parece igual, mas ao mesmo tempo absolutamente diferente. São alguns relatos que eu já li de pessoas que tiveram essa situação de experiência quase morte, EQM. Mais real, mais vívido, mais cheio de sentido. É exatamente isso que muitos relatos de experiências de EQM descrevem. Pessoas que estiveram tecnicamente mortas e voltaram. Muitas dessas pessoas, elas descrevem que do outro lado não é uma fantasia nebulosa, mas é uma realidade ainda mais sólida do que a nossa aqui. Como se a gente estivesse agora dentro de uma camada densa de vida após a morte, sem sequer nos darmos conta disso. E esses relatos, eles não vêm apenas de quem já seguia tradições religiosas ou místicas. Médicos, engenheiros, céticos, cientistas, todos têm histórias surpreendentemente parecidas. E em muitos casos, a descrição ela envolve paisagens que já são conhecidas, encontros com pessoas queridas, sensação de profunda paz, principalmente o entendimento cristalino de que a vida continua em outra frequência. Um bom livro para quem quer mergulhar nisso é aquele livro Prova do Céu. Acho que é do Dr. Ibn Alexander, alguma coisa assim. Ele é um neurocirurgião que era cético e mudou completamente a sua visão
após ter uma experiência de quase morte. Se a vida após a morte já é tão semelhante ao que a gente vive, talvez a grande diferença esteja na nossa percepção e não no cenário em si. Pode ser que nós estejamos caminhando por um outro mundo sem perceber, e que só um ajuste de consciência nos faça enxergar além desse véu. E sabe o que é mais fascinante? Existe a possibilidade de que nós mesmos tenhamos participado da criação de toda essa experiência. E se o universo onde você vive tivesse sido projetado por você mesmo? Parece absurdo no primeiro momento, mas várias correntes filosóficas e estudos de consciência sugerem exatamente isso. A ideia é que existem versões mais elevadas de nós mesmos que, fora da limitação do tempo e da matéria, arquitetaram essa realidade, essa sala de aula, para promover a nossa evolução espiritual individual. Ou seja, não somos apenas jogadores desse jogo, nós somos também os desenvolvedores do roteiro desse sistema. Mais um exemplo. Pensa naquelas situações em que tudo parecia dar errado, mas olhando para trás, elas foram justamente as que moldaram a melhor parte de quem você é hoje. Coincidência? Talvez não. Talvez tenha sido um desafio programado para que você acessasse potenciais que estavam adormecidos e você nem sabia. Isso aconteceu comigo várias vezes, gente. Vocês sabem que eu fiquei 10 anos em depressão. E hoje eu me pergunto, para que eu perdi tanto tempo em depressão? Mas eu sei que hoje eu sou uma outra pessoa e que se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não fosse o que eu sei que eu sou hoje. Talvez eu não tivesse encontrado as respostas ou buscado mais respostas que eu encontrei, que eu busco hoje. Um exercício interessante é escrever como se fosse uma carta para si mesmo. Quais seriam os principais desafios que você se daria para crescer e comparar com o que você já viveu até agora? E se nós somos os arquitetos, isso significa que também nós temos a capacidade de reescrever partes desse jogo enquanto a gente joga. Não é preciso esperar o além, ou seja, morrer para mudar de fase. O despertar acontece dentro do próprio tabuleiro, do próprio jogo. E cada escolha consciente é como se a gente apertasse um botão secreto que desbloqueia uma nova camada do jogo, da realidade. Só que para acessar esse nível, nós precisamos antes desenvolver algo que é muito raro. A lucidez dentro do próprio sonho. Sabe quando você tem sonho lúcido na projeção astral? É disso que eu estou falando. Muita gente acredita que o objetivo da vida espiritual é escapar dessa realidade, é transcender, é fugir da dor, é se desconectar do mundo. Mas e se o verdadeiro mestre fosse aquele que permanece aqui, lúcido, consciente, navegando pela vida como quem está no meio de uma tempestade, só que está dançando? Então não se trata da gente escapar do jogo, mas da gente dominá-lo, de entender as regras e agir da maneira alinhada com a missão de alma. Aí a gente ia virar um jogador profissional dentro do próprio videogame que você ajudou a criar. Na prática, isso significa viver com propósito, mesmo quando o mundo parece desabar na sua cabeça. Um outro exercício poderoso que você pode fazer é toda manhã se perguntar: o que eu posso fazer hoje para honrar minha missão? Para aprender o que eu preciso e não ter que repetir essa lição, não ter que repetir essa dor. Às vezes é tão simples quanto agir com mais paciência, que é uma coisa que eu sei que eu tenho que ter mais. Eu não tenho muita paciência, eu sei que é uma coisa que eu vim para desenvolver aqui. Perdoar alguém ou simplesmente persistir naquele projeto que foi esquecido. Sei lá, pequenas ações alinhadas com o seu propósito real. Elas criam ondas invisíveis
que reescrevem a estrutura do seu jogo pessoal. E é justamente nesses momentos de lucidez que nós percebemos que cada desafio é uma oportunidade da gente crescer mais consciente. Cada repetição é um convite para a gente acordar. Cada obstáculo é uma chance de responder de forma diferente do que a gente talvez respondeu em outra situação. E aos poucos a gente vai entendendo que até mesmo as dores, as perdas, os ciclos que se repetem da nossa vida, eles têm um papel estratégico na nossa jornada para o despertar completo da nossa consciência. E é exatamente esse despertar que começa a se manifestar nos momentos mais inesperados. Sabe aquele momento em que tudo parece desmoronar? O coração partido, o emprego perdido, a decepção inesperada? Pois é, eles não aparecem por acaso. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente olha para trás e vê os problemas que a gente já passou, quase sempre a gente percebe o benefício que eles trouxeram hoje. Foram esses choques que mudaram a nossa vida de verdade. Pense em alguém que perdeu um emprego e no desespero acabou descobrindo uma paixão, uma coisa que ela sabia fazer e construiu um negócio próprio que deu muito mais lucro, que estava muito mais alinhado com a sua essência. Às vezes, o que parece ser uma tragédia é apenas a vida te forçando a reiniciar o sistema. Eu mesma, quando saí do banco, que eu não suportava mais, achei que eu não ia saber o que fazer da vida. E eu fui para um lado totalmente diferente, que era o lado das terapias holísticas, que era a minha verdadeira essência. Se eu tivesse insistido e continuado no banco, provavelmente eu estava com depressão até hoje. Em cada grande crise, a gente tem que se perguntar: o que é que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Essa pergunta ela tem um poder transformador. Ela é capaz de virar a chave da nossa consciência. E não só em grandes eventos. Às vezes é aquela conversa desconfortável, aquele encontro inesperado, aquele déjà vu estranho no meio da rua. Pequenos lembretes plantados estrategicamente para nos puxar de volta para a nossa missão maior. Porque a verdade é que o universo ele não vai desistir de nos acordar. E quanto mais a gente resiste, mais fortes os sinais se tornam, até que finalmente nós estejamos prontos para enxergar a inteligência por trás de cada acontecimento. À primeira vista, o mundo pode parecer um grande caos, onde as coisas acontecem sem muita lógica ou sem muita razão. Mas olhando mais de perto, a gente começa a perceber um padrão sutil. Tudo parece se encaixar, como se houvesse uma inteligência organizando cada mínimo detalhe. E é aí que entram os karmas. Sistemas invisíveis, extremamente precisos, que nos colocam exatamente nas situações que nós precisamos para evoluir. Nada é aleatório. Nem aquela fila que você pegou, nem aquele comentário atravessado que tirou você do sério. E para entender melhor, pense em como os algoritmos funcionam nas redes sociais. Você já parou para pensar? Eles te entregam exatamente aquilo que você mais interage. Se você se irrita fácil, a vida parece mandar mais situações irritantes para testar sua paciência. Se você cultiva a gratidão, parece que milagres pequenos começam a aparecer no seu dia a dia. Sabe o que você pode fazer? Manter um diário das suas emoções por 30 dias e observar como que o padrão das suas emoções molda o que acontece ao seu redor. Porque esses algoritmos, eles não funcionam para nos punir, e sim para nos treinar. Cada desafio é uma pergunta. Você já aprendeu a lidar com isso? Se a resposta for não, o teste volta. Igualzinho, só que de outro jeito, até você passar. Quando você entende isso e você muda, o algoritmo muda também. É como se a gente estivesse jogando um jogo de muitas faces, onde cada fase depende da consciência com que a gente atravessou a fase anterior.
E é nessa caminhada que a gente encontra a verdadeira fonte do poder. Muita gente ainda acha que poder é sobre dinheiro, status, controle sobre os outros. Mas o verdadeiro poder, aquele que move montanhas invisíveis, nasce aqui, ó, de dentro. E ele não grita, ele não se exibe, ele não precisa provar nada para ninguém. É um estado de alinhamento interior tão forte que a própria realidade começa a se curvar diante da sua vibração. Pessoas com esse tipo de poder, elas não precisam convencer ninguém de nada. A simples presença delas já transforma o ambiente. Vamos lá, mais um exercício simples. Para a gente começar a acessar esse tipo de poder, é criar o hábito de ajustar a nossa frequência toda manhã, antes da gente sair de casa. Alinhar a sua intenção para aquele dia. Cultivar sentimentos como gratidão, confiança, propósito. Quando você entende que o seu campo energético é a sua verdadeira força, as lutas externas elas perdem o sentido. As guerras, as discussões, as comparações, a competição. Tudo isso começa a parecer coisa de quem ainda não entendeu o jogo. E é justamente nesse ponto que a gente começa a lembrar de algo que muda. Algo que muitos sábios já ensinavam há milênios. Que a realidade que nós vemos lá fora é apenas um reflexo da nossa mente. É para dentro que a gente tem que olhar se a gente quiser mudar de verdade. E é justamente nesse caminho que você descobre que despertar não é um destino final. É uma construção diária, um compromisso com você mesmo. Uma prática silenciosa de transformação interior. E quanto mais a pessoa caminha por essa trilha, mais ela percebe que não está sozinha. Que existe algo ainda mais poderoso acontecendo. E em algum lugar, no fundo de cada ser humano, existe uma memória adormecida. A de que nós somos todos parte de algo muito maior. Bom, gente, esse era o recado para a reflexão de hoje. Eu espero muito que isso te ajude de alguma maneira. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos ou redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo.